11 horas 42 minutos, mas o que é isto em plena avenida, uma das mais movimentadas de Porto Alegre, mais uma briga de trânsito, ringue a céu aberto. Isso foi agora há pouco aqui em Porto Alegre, ali é perto do Morro Santana, na Avenida Protásio Alves. Mais uma briga de trânsito, a gente vê ali pessoas parando, tentando ajudar, não se sabe ao certo o que aconteceu, provavelmente esses dois veículos ali se desentenderam, os motoristas se desentenderam e partiram para briga, para socos, pontapés e tudo mais. Inclusive tem um cãozinho ali no meio de toda a confusão. Repito, isso foi agora há pouco, olha ali, socos e mais socos em plena Avenida Protásio Alves, aqui em Porto Alegre. Recebemos agorinha essa imagem, foi agora há pouco, pessoas buzinando para ver se paravam com esta briga, uma briga de trânsito, olha só, parou tudo porque os motoristas do lado esquerdo, para ajudar, para parar com esse desentendimento devido a esta briga de trânsito, pararam os carros, desceram e foram separar os dois que estavam entrando ali em luta corporal. Então daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Nós recentemente, o Glauco já está escutando, deixa eu conversar com o Glauco Paza, que está na redação. Recentemente tivemos a morte de uma pessoa muito querida de todos, o Frotinha, por causa de uma briga de trânsito, um desentendimento ali em direção a Portão, entre São Leopoldo e Portão, no Vale dos Sinos. E agora a gente se depara com mais esta briga que foi agora há pouco aqui em Porto Alegre. Glauco Paza, bom dia, Glauco. Bom dia, André. Olha, eu vendo essa imagem aí, nem no colégio a gente admite esse tipo de coisa, até porque não pode ter esse tipo de briga em lugar nenhum. Agora, no meio do trânsito, uma avenida movimentada e aquela história, né? Eu acho que a pandemia, ela acentuou algumas coisas. Essa falta de paciência e de tolerância, André. A cordialidade, Glauco. A falta de cordialidade no trânsito é algo que chama... E eu sou uma pessoa que ando muito no trânsito, ando muito pelas ruas e observo isso muito. A falta de cordialidade, a falta de respeito, sabe? O desrespeito, as pessoas parecem que destilam todas as suas raivas quando estão no trânsito. E logo o trânsito, que é um local que você tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar da vida das pessoas, dos pedestres, outros motoristas e tudo mais. Repito, 11 horas 44 minutos, estamos começando o SBT Rio Grande com esta imagem que nos chegou agora há pouco de uma briga. Ali é chamado Morro Santana, né? No alto da Protásio Alves. Uma avenida movimentada, Glauco, e esta briga de trânsito que movimentou, trancou o trânsito e esse desentendimento entre essas duas pessoas aí. Olha, é a turma do Deixa Disso que atuou ali para separar esses motoristas. É uma história até certo ponto surpreendente, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, é inadmissível. Que mau exemplo esses motoristas estão dando, né, André? Um mau exemplo e sem falar, Glauco, para quem está chegando agora com a gente, que imagem é essa? Pois aconteceu agora há pouco na Avenida Protásio Alves, uma das avenidas mais movimentadas em Porto Alegre. Tá? Só a gente olhar aí a movimentação. Um cãozinho que a gente não sabe se é um cãozinho de rua, mas a gente percebe o cão aflito com esta briga e socos e mais socos. Aí chegam duas pessoas que estavam no trânsito para ajudar, para separar, para terminar com esta confusão. Isso aconteceu há pouquinho, né, Glauco? Ali exatamente. Na Avenida Protásio Alves, lá bem no alto quase, ali junto com a... O que é aqui que pega ali onde era tinha um antigo McDonald's ali? É a Dom Pedro? Já pega a Dom Pedro? Não. Aquela é uma avenida que vai trocando de nome a cada quilômetro. Mas é também chamada ali a perimetral, né? Que vem lá do Jardim Botânico, André, né, Glauco? Você já falou, inclusive, né, do barulho de buzina. Bom, em primeiro lugar, tinha as pessoas buzinando para ver se eles paravam. Em segundo lugar, porque se formou um grande engarrafamento e as pessoas lá do fundo, lá no fim da fila, não sabiam o que estava acontecendo. Se eles soubessem o motivo, olha, é briga... Sabe aquela briga de guri de rua? Que nem isso a gente tem visto mais, né? Agora acontece um negócio desse no meio do... Olha a buzina. Só que a consequência disso tudo, né? Os riscos disso tudo. Coloca o áudio aí pra gente escutar a confusão que aconteceu. Agora há pouco isso. Esse é o rádio do carro, né? Olha a música. A pessoa que tá fazendo a imagem. E olha a música tocando. Agora o cachorrinho... E outro detalhe, né? Ali o pessoal descendo desesperadamente, gente que está dentro do carro sem máscara, né? Então já olhando pelo lado da pandemia, mais um risco, não dá nem tempo de pensar muito. E o cachorrinho seria da turma do Deixa Disso. Porque, na verdade, se a gente pudesse ler o pensamento deles, depois o animal sou eu, né? Olha o que eles estão fazendo em plena via pública. Não, e movimenta todo mundo. A gente vê as pessoas correndo assustadas para entender o que aconteceu. Tem senhoras ali correndo, uma pega o telefone e deve estar chamando a polícia. Quer dizer, você mexe com todo o ambiente. Quer dizer, mas a informação que nós temos é que a polícia apareceu por lá. Bom, os detalhes
detalhes, daqui a pouco a gente fala mais, até porque nós estamos ainda recolhendo todas as informações a respeito disso. Até porque a possibilidade sim é de uma briga de trânsito, mas também pode ter alguma outra motivação e isso a gente ainda não tem, de certa forma, a gente está ainda confirmando. Como eu disse, a imagem chegou agora há pouco, é ali pertinho da Perimetral. Como é que é a subida ali do Jardim Botânico, Glauco? Aí não deixa de ser aí perto daí, né? Porque seguindo em direção a esse sentido... Salvador, França? Você vai chegar lá até a Salvador, França. Isso, é mais ou menos ali perto, só para localizar as pessoas e daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre este desentendimento no trânsito, só não sabemos se a motivação foi o trânsito ou alguma outra, mas em seguida a gente vai tentar atualizar para todos vocês. 11 horas e 48 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Tem um recado muito importante da IBCM para todos vocês. Nesta semana temos um dia especial que é o Dia dos Namorados. E o que mais desejamos a quem está ao nosso lado? O quê? Lógico, saúde. Saúde para viver feliz e aproveitar o melhor da vida. A IBCM está aqui para lembrar a vocês que cuidar da saúde deve ser sempre prioridade para tudo isto. O plano de saúde da IBCM oferece a você diversas especialidades médicas, atendimento odontológico, fisioterapia e terapias. E a IBCM ainda te dá pelo menos mais 3 motivos para cuidar da sua saúde. Olha só, você não tem a coparticipação, o valor não muda conforme a idade. E você ainda pode beneficiar a sua família. Ligue para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação e notícia aqui no SBT Rio Grande. Acompanhe. Feminicídio em Porto Alegre. Um homem matou 2 mulheres e feriu uma terceira na Zona Leste. É possível evitar mais casos de violência como este? Alerta! Você já ouviu falar em golpe de arara? A Polícia Civil terminou com uma facção criminosa. Eles compravam produtos de empresas e não pagavam. E ainda revendiam com preços abaixo do mercado. Tu não tem um jogo de pneu, de empilhadeira aí com precinho especial? E qual é o valor abaixo da nota que tu vai poder fazer? Em instantes a gente ajuda a não cair em golpe. Homem lagarto, olha o que o criminoso tenta, mas não consegue escapar da câmera de segurança. Ele rasteja para furtar o quê? Será que vai se dar bem? Ainda hoje. É alerta de golpe. Agora, faltando 10 para o meio-dia, você já ouviu falar do golpe de arara? Mais um golpe aí do mercado. Esse golpe é quando o criminoso compra de uma empresa, tá? Ele compra de uma empresa, depois ele planeja uma série de outras compras com pagamento pré-datado. Aí recebe os produtos e... aí vem o calote. Não paga mais. Isso é uma parte do crime. Pois a Polícia Civil prendeu integrantes de uma facção que atuava assim aqui em Porto Alegre, na região metropolitana e também no litoral. Uma pessoa foi presa até agora, porque segue a investigação. O colega Lucas Abate está ao vivo com o responsável por esta investigação, que é o delegado Mário Souza, e por isso nós vamos conversar agora ao vivo com ele, né? Ao vivo com eles. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, Glauco e a todos que nos acompanham. E acabei de descobrir aqui uma dúvida que eu tinha, por que golpe da arara? E o delegado Mário Souza já me contou aqui, é porque os criminosos armam um puleiro e a arara acaba pousando, acaba recebendo esse nome porque significa mais ou menos como é que é o funcionamento desse golpe. Antes de a gente conversar com o delegado e explicar o valor milionário que esses criminosos lesaram diversas vítimas, diversas empresas, André, a gente tem na tela uma arte para explicar o funcionamento desse golpe. Esses criminosos primeiro pegam o CNPJ ou CPF de pessoas com nome limpo na praça, sem nenhum problema, fraudam os documentos e fazem uma compra, às vezes à vista, às vezes a prazo. Pagam normalmente essa compra e assim conquistam a confiança do cliente.
Só que uma vez, André, eles vão comprar 100 sacos de cimento, por exemplo. Na outra vez, eles vão comprar 1.000. E quando eles compram 1.000, aí que eles não pagam. Não pagam. E essas compras maiores sempre são feitas de forma pré-datada ou com notas promissórias. E depois disso, os criminosos somem e vendem esses produtos a baixo custo. Lucas, só antes da gente continuar, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando a televisão, mas não estão olhando na tela e estão só nos ouvindo. E a gente vai ajudar essas pessoas aí a compreenderem aquela tela. Põe a tela de novo só para a gente entender o golpe. O golpe da Arara. Então acontece, compras à vista ou parceladas com CPF de terceiros, ou seja, já não usam, obviamente, o nome deles. Aí depois entra para aquela parte de conquista, a confiança do vendedor. Tá todo mundo precisando vender. Aí o cara se apresenta, faz amizade, quer dizer, não é uma coisa de um dia para o outro. O negócio é lento. Aí depois, então, chegamos, na hora que conquistou a confiança, aí encomenda grandes estoques de mercadorias, o pagamento, já que fez essa amizade e tal, enfim, negocia um pré-datado ou com notas promissórias. Aí, de repente, entrega-se a mercadoria, o golpista desaparece. E um detalhe, quando eu disse a primeira parte do golpe é essa, aí vem a segunda. Ele vende a mercadoria por baixo custo. Ou seja, esse é o modo de operação desta quadrilha que foi alvo hoje da Polícia Civil. O golpista voa, na verdade. Nossa, e aquele convencimento, amizade, meu amigo pra lá, meu amigo pra cá, não sei o que, o troço vai indo do convencimento. E aí, tá aí o golpe, portanto, da Arara. E, André, é um golpe que envolve muito dinheiro, valor milionário. E até para saber exatamente desses valores, a gente já chama para conversa o delegado Mário Souza, retornando de férias e coordenando essa investigação. Delegado, já é possível estimar um valor que eles lesaram as vítimas e também o valor que vocês conseguiram sequestrar, no caso, apreender em bens deles hoje. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde ao André, ao Glauco, a toda a equipe do SBT, todos que nos acompanham, a todo mundo que está acompanhando aí a SBT. Essa investigação, Operação Laverna, é uma operação que focou o combate à lavagem de dinheiro. Nesse caso, que parte do estelionato desse golpe, apelidado de Arara, tem várias explicações para esse apelido, mas que, grosso modo, é exatamente o que vocês explicaram muito bem, eu estava acompanhando, que é isso, conquistar, a confiança do vendedor, do comprador, enfim, faz uma compra, faz uma venda e depois aplica o golpe. Só que essas pessoas são especializadas nisso. E eles fizeram isso em vários estados do Brasil, em centenas de situações. Só de títulos protestados, nós temos mais de 420 que a investigação encontrou. Significa que pelo menos 420 pessoas ou 420 negócios foram fraudados. E até o momento tem um cálculo aproximado, segundo as investigações, de 7 milhões. Essa investigação que partiu da DP, a delegacia de Guaíba, a delegada Caroline, e se expandiu por várias cidades aqui do estado, Xangri-Lá, Tramandaí, Porto Alegre, Canoas, Esteio, enfim, uma área grande de cidades onde foram cumpridas as ordens judiciais contra um crime que é um estilo de crime do colarinho branco, porque é um crime técnico, de dinheiro, de dar golpe, não usam violência, mas eles causam uma lesão grave às pessoas, e ainda mais em época de pandemia, às vezes os negócios estão fragilizados, os aproveitadores não têm piedade, e aí eles devem ter causado um rombo muito maior que isso, que nós vamos apurar numa segunda e terceira fase. Por que um preso só, Lucas? E explicando isso é importante. A operação de lavagem ela é um pouco diferente das operações normais, ela é mais técnica, mais documental, é mais papel. E, inclusive, esses homens investigados, pessoas investigadas, eles têm uma situação de um grande respaldo, podemos dizer assim, no crime organizado. Eles têm já a sua defesa preparada, eles acompanham alguns casos, um deles foi preso em janeiro, que deu início à investigação, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Então é importante frisar isso, eles têm esse preparo técnico para viver realmente como uma empresa sofisticada. E é importante lembrar que a Polícia Rodoviária Federal trabalhou em conjunto com a Polícia Civil nessa investigação. Muito bem, Lucas, 11 horas e 57 minutos. Para quem está chegando agora com a gente, estamos falando de um golpe, mais um golpe na praça.
Tá? Nós vamos continuar conversando com o delegado Mário Souza, que fez a investigação e segue a investigação. E eu só quero chamar a atenção para um outro assunto que nós vamos falar mais em seguida. É de uma briga de trânsito. Chegou agora para a gente essa imagem, uma briga de trânsito aqui em Porto Alegre, lá no alto do Morro Santana, pertinho do Morro Santana, lá na Protásio Alves. A gente vê aí as duas pessoas, os dois homens brigando com um soco. O pessoal, a turma do Deixa Disso, teve que descer do carro, todo mundo sem máscara na confusão, até um cachorrinho entrou na história. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e agora seguimos com o delegado Mário Souza falando desta operação que aconteceu hoje e certamente vai seguir a investigação. Nós vemos aí placas de carro, aparelhos de cartão, né, de operadoras de cartão de crédito, um prejuízo que pode chegar a 7 milhões de reais. Agora, delegado Mário Souza, a primeira parte a gente contou, que é como obter a mercadoria e não pagar o restante. Aí eu queria saber agora um pouquinho mais desta segunda parte, que é o repasse desta mercadoria para terceiros, porque aí tem muita gente fazendo compras de mercadorias com valores muito abaixo do mercado, não é verdade? Exatamente, André. É importantíssima essa tua observação, porque o criminoso, ele usa a criatividade a favor do crime. A maior parte dos golpes, que na sua de parte técnica, né, de forma técnica é um estelionato, ele também usa da ganância da vítima algumas vezes, né? A ganância não é aqui em tom pejorativo, mas no sentido de querer ganhar lucro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está comprando um material de construção por um preço muito abaixo do mercado, ela está sem saber, ou às vezes até desconfiando, fazendo parte do esquema que é lá a ponta final, como tu mesmo falou. Ou seja, ele deu um golpe, levou 1.000 sacos, por exemplo, de cimento e está vendendo esses 1.000 sacos agora, para quem comprar de uma vez só, por metade do preço, por 1/3 do preço. A pessoa que compra está, de certa forma, alimentando essa cadeia criminosa. E isso é importante que as pessoas atentem a isso, porque isso pode não acabar bem. E é importante também lembrar, André, que essas pessoas que estão agora aqui na documentação, que é vasta ali, é uma vasta documentação apreendida, nós vamos verificar, são caixas de documentos, contratos, notas fiscais, nós vamos verificar quem adquiriu esses bens e se tinha conhecimento que eram origem ilícita. Se tiver conhecimento, pode ser indiciado aí por alguma responsabilização penal, receptação, enfim, por ter participado disso. E quem estava de boa fé, aí sim nós vamos verificar. E ainda também é necessário dizer que é importante esse sequestro desse montante milionário, né? Uma quadrilha que atuava em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, porque esse dinheiro, a nossa intenção após, né, com o judiciário, é que esses bens sejam leiloados e que nós possamos entregar esses valores a esses mais de 400 títulos protestados até o momento. A ideia é o quê? Vender esses bens dessa quadrilha e que possa quem teve o prejuízo receber pelo menos uma parte do valor aí desse golpe aplicado. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil no estelionato. E nós estamos aí na iminência de conseguir isso aí no andar do processo. A gente vê ali a imagem de joias também apreendidas, né? É isso? Um Porsche, se não me engano, também. É joias. Para quem está chegando agora, meio-dia em ponto. Delegado, só um instantinho, meio-dia em ponto. A nossa audiência é extremamente interessada nesta ação. Inclusive, temos aqui a audiência de Tubarão, em Santa Catarina, acompanhando ao vivo o SBT. Mandamos um abraço ao Antônio Marcos, que está nos acompanhando de Tubarão, em Santa Catarina, inclusive perguntando sobre esta operação e sobre a investigação. Olha ali, ó, o que é aquelas pedras? Parece rubi? Seria isso? É rubi? Tem na investigação situação de pedras preciosas, né, que suspeita de que a quadrilha também utilizasse isso como moeda de troca em alguns negócios, o que é comum hoje em dia, utilizar um pouco de pedra preciosa. E os veículos de luxo estão, alguns deles, sequestrados. E agora no inquérito, a delegada Caroline vai conduzir da melhor forma para que, comprovando agora numa segunda fase da Operação Laverna, né, a gente consiga identificar isso. Laverna é a deusa da trapaça, por isso que é esse nome da operação, tinham me perguntado anteriormente. André, diga, Glauco. Não, só tirar uma dúvida com o delegado em relação a esses CPFs. As pessoas eram usadas como laranja, não sabiam que tinham seus nomes utilizados. Como é que era, delegado? É exatamente isso, Glauco. Hoje em dia, se nós colocarmos ali num site de buscas na internet, a gente encontra o CPF de quase todo mundo. Isso é um problema, porque os criminosos também encontram e eles usam CPFs idôneos, CNPJs idôneos, para fazer o golpe. Então eles pegavam o CPF de uma pessoa, na maior parte das vezes sem ela saber,
e faziam negociatas para seguir aplicando o golpe da Arara. Delegado, a gente vai mostrar agora alguns dos áudios, Lucas, delegado Mário Souza, um dos áudios que foram usados nessa investigação. Vamos acompanhar aí. Tu não tem um jogo de pneu da empilhadeira aí com precinho especial? E qual é o valor abaixo da nota que tu vai poder fazer? Que não é para mim, é para o meu inquilino. Veja só, o que o golpista... Coloca ali só a primeira frase pra gente ver. Agem, mas um teatro. Olha ali, ó. Tu não tem um jogo de pneu dianteiro. Isso o golpista, né? Ligando ali pro fornecedor. E aí, tchê, tudo bem? Tu não tem um jogo de pneu dianteiro aí, hein? Mas tem que ter um precinho especial. Precinho especial? É. E qual é o valor abaixo da nota? Valor abaixo da nota, quer dizer, aí mais um crime tentando negociar abaixo da nota, né? Qual é o valor que tu vai poder fazer. Quer dizer, essa é uma parte das gravações que foram usadas durante esta investigação. A gente segue conversando com o delegado Mário Souza, também com o Lucas Abate, Glauco Paza. Esta operação, uma grande operação que começou durante a madrugada e a gente vai continuar falando. Lembrando que agora meio-dia e 3 minutos, em seguida nós vamos falar sobre os familiares de presos da cadeia regional de Caxias do Sul que hostilizaram agentes penitenciários e policiais. Foi na noite de ontem, depois da morte de um servidor, o Clóvis Roman, de 54 anos. Escutem aí. Quer dizer, hostilizaram profissionais da área de segurança, lembrando que toda a categoria ontem da Polícia Civil, SUSEP, indignados, tristes, revoltados com a morte de um colega durante aquela tentativa de resgate de um preso dentro da unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Caxias do Sul. Um morreu, um outro agente ficou gravemente ferido, e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e atualização, porque a categoria está toda mobilizada, até por questões de trabalho. Meio-dia, 4 minutos, a gente em seguida vai volta a conversar com o Lucas Abate e o delegado Mário Souza sobre esta operação, chamada de Arara, operação que aconteceu na madrugada de hoje, segue a investigação, em seguida a gente volta trazendo outros detalhes e informações. Agora tem um recado importante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Simers alerta sobre os pontos sensíveis da reforma da Previdência aqui em Porto Alegre. Os médicos, profissionais que atuam para garantir a saúde da população com atendimento pleno à sociedade, de forma ininterrupta e dedicada, superando as dificuldades, a exemplo do combate ao novo coronavírus. Não podem ser penalizados. Este é o lembrete do Simers. Eles, ao contrário, devem ser valorizados. Debater e aprovar propostas que promovam os médicos, suas condições de trabalho e um novo plano de carreira é necessário e urgente. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Bom, e nós voltamos agora a falar sobre o audacioso resgate de um detento que aconteceu em Caxias do Sul. E por isso a gente vai conversar agora com o superintendente da SUSEP, aqui no Rio Grande do Sul, Dr. Mauro Rauschil. Dr. Mauro, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Lucas, só fazendo aqui uma correção, eu sou o secretário de Administração Penitenciária. O senhor me perdoe, a gente recebeu agora essa... Então, o senhor me perdoa, mas o seu nome está certo, né? Certo. Está certo. Então, o novo secretário de Administração Penitenciária aqui do Estado, o senhor assumiu recentemente esse cargo e nós lamentamos o que aconteceu com os servidores. Ao mesmo tempo, nós sabemos da dificuldade que a categoria enfrenta. Hoje mesmo eu ouvi com 3 pontos básicos: pessoal reduzido, falta de treinamento e também de equipamentos, porque os servidores da SUSEP com armas de baixo poder, 38, enquanto os criminosos com fuzil. Mediante essa situação, o que pode mudar a partir de agora no que se refere aos servidores da SUSEP, a urgência e a necessidade de uma mudança, secretário? Boa tarde, mais uma vez, obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Não, realmente, nós temos muitos desafios, André, pela frente. Mas nós temos aí ações que estão já em curso, já estão em andamento. Hoje nós estamos com 450 servidores em curso de formação, que devem, no início de julho, já estarem à disposição da SUSEP, como novo efetivo.
Nós temos ainda um quadro de reserva de servidores, que nós estamos inclusive trabalhando num projeto de lei para prorrogação da validade do concurso, para podermos aí, ao longo do ano, quem sabe ainda promover mais nomeações, tanto para prover cargos que estão livres, mas também por aposentadorias, que a gente já sabe que vão acontecer. Temos aí inúmeras unidades prisionais que estão sendo licitadas, né? Nós já temos aí 2 obras licitadas, temos mais 3 obras em processo de licitação que vão permitir... Mas isso é mais longo prazo, né, secretário? A pergunta, assim, que é importante para o agora, porque, assim, o preso ali fingiu um problema de pedra no rim e foi levado urgentemente para atendimento. E sabemos que o número de servidores, ele tá a metade do necessário. O que eu pergunto, assim, sabemos de todo esse preparo mais adiante, mas para hoje, o que vai ser mudado para garantir a segurança de todos, da sociedade e dos servidores, enfim? Uma das medidas que já estavam também em execução e que deve se efetivar imediatamente nessa questão, especialmente do atendimento médico, que nós estamos implantando no sistema de telemedicina, junto com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com a secretária Rita, em que todas as nossas unidades prisionais então passarão a ter um serviço 24 horas de telemedicina. Então, médicos que vão poder, a partir da análise, ainda que por vídeo, né? Isso é novo, né? Algo que estava já planejado e que agora a execução deve acontecer em breve, além, né, de equipamentos de telediagnóstico, que também vão ser disponibilizados nas nossas unidades. Isso vai permitir que a gente diminua a necessidade, né? A gente não vai dizer que não vai eliminar, mas a gente vai diminuir sensivelmente a necessidade de deslocamento de presos com guarnição para as unidades de saúde. Isso vai exatamente ao encontro do que você dizia, ou seja, mitigação de risco, diminuição de despesas e garantindo o atendimento dentro da própria unidade prisional. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, um prazer falar com o senhor. Eu queria saber do senhor uma informação que chegou até a gente e que nós queremos realmente desvendar, se é uma informação ou se é um boato, de que já havia acontecido um alerta de possibilidade de resgate. Não especificamente só neste caso aí que aconteceu na UPA, mas de outros também. O senhor tem essa informação? Não, o que nós temos, na verdade, Glauco, é que quando aconteceu aquele outro episódio, a tentativa de resgate lá em Venâncio Aires, né, inclusive os áudios que acabaram sendo veiculados na mídia, que teriam sido gravados, né, alguns áudios diziam lá que aquele não seria o primeiro episódio, que não seria não só o primeiro, mas poderiam ter outros, mas isso não é algo que a gente tem assim ainda muita segurança nas informações, mas as equipes de inteligência integradas hoje da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e outros atores de segurança do Estado estão trabalhando exatamente na identificação, no mapeamento de eventuais possibilidades de novas tentativas. Mas esse é um trabalho de inteligência que fica, obviamente, reservado, né? A gente está conversando com o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Rauschel, e antes de chamar as imagens de algumas homenagens, eu só quero chamar a atenção, secretário. Nós estamos aqui com as imagens internas e dá para observar, a gente não percebeu ontem, mas esse criminoso está ali, ó, que está com uma blusa clara e bermuda, que seria o resgatado, e no fim ele não foi resgatado, mas ele fugiu, ele está algemado, né? Ele consegue pegar a arma no chão, e executar o tiro, ó, a hora que ele vai, ali a arma caiu, esse agente ficou ferido, até depois se o senhor puder dizer o estado de saúde dele. Ali, ó, o momento que o criminoso, ele pega a arma, algemado, e troca tiros contra o Clóvis, que é o agente penitenciário que morreu. Olha, ó, ele está algemado, confere? Sim, ele está algemado, né? Na verdade, nós ainda estamos apurando, não temos como fazer nenhuma afirmação para saber por que ele estava algemado com as mãos para frente, né? O procedimento seria estar com as mãos para trás, mas também sabemos que não é incomum, né, que os presos conseguem se desvencilhar das algemas desta forma. Então, isso tudo está sendo apurado pela Polícia Civil, enfim, isso tudo ainda vai ter que ser desvendado. Certo. Nós vamos mostrar agora algumas imagens de homenagens? De ameaças, ameaças de insultos, né? Hostilização, isso na noite de ontem, lá em Caxias do Sul, não é? Lá em Caxias do Sul, coloca aí pra gente. Tem nome, não tô vendo, hein? Quase caiu.
Tá, mas peraí, só um pouquinho, mas só pra gente entender bem, a gente recebeu agora essa imagem aí, isso são familiares de presos que foram em frente à cadeia de Caxias do Sul insultar... São servidores... Agredir os servidores, é isso, secretário? Verbalmente. Na verdade, eu estava lá ontem, André e Glauco, exatamente uns minutos antes desta cena, e conversei lá até com uma vereadora de Caxias do Sul e algumas pessoas representantes dos movimentos de direitos humanos, inclusive eles estavam muito preocupados que por conta da presença do GAES e do batalhão de choque pudesse haver algum tipo de represália aos presos, mas eu inclusive disse a eles, olha, eu garanto, né, até porque eu era secretário de direitos humanos até 30 dias atrás, que nenhuma violação de direitos humanos vai acontecer aqui. O que nós vamos fazer é busca dentro das celas para ver se encontramos objetos ilícitos e foram encontrados. Ainda estamos terminando o trabalho de apuração do que foi identificado, mas nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de excesso iria ser praticado, como de fato não foi, né? Mas obviamente a gente não tem o controle daquilo que as pessoas querem manifestar e é livre, enfim. Mas tenho certeza que o nosso trabalho foi feito com todo cuidado e toda atenção, e eu estive lá pessoalmente, exatamente minutos antes desta cena que vocês estão mostrando. Secretário, a gente recebe muitas perguntas sobre a questão dos celulares dentro dos presídios. O senhor responde em seguida a isso. Antes a gente vai mostrar o que nos fala o vice-presidente da AMAPERGS, que é a Associação do Sindicato dos Servidores Penitenciários aqui do Rio Grande do Sul. Vamos escutar o que disse ele. Nós, servidores penitenciários, estamos hoje realmente revoltados com essa situação, pois nós temos um déficit absurdo, temos hoje 48% do efetivo necessário, são 4.100 agentes penitenciários, seria necessário 8.400, tá? Estamos hoje com armamento, não dá para nem se comparar com o que se utiliza, porque eles foram com armamento de guerra, fuzil, 762, 556 e nós com calibre 12, pistola, revólver 38. Estamos realmente numa situação muito triste e estamos solicitando para o governo a regulamentação da Polícia Penal e que nos dê condição, armamento adequado e condições de serviço e efetivo para trabalhar. Pois é, o que nós falávamos, né? E ele deixou bem claro dessa necessidade, né? Que sabemos que, infelizmente, isso é histórico aqui no Rio Grande do Sul, secretário. Esse é o secretário Mauro Rauchel, secretário de Administração Penitenciária. Por favor. Não, exatamente, o André, como eu dizia antes, na verdade nós estamos com um processo já de aquisição de equipamentos, tanto armamentos, coletes, munição, também a questão do concurso público que nomeamos e temos mais para nomear e já estamos preparando o novo concurso, porque com a construção das novas unidades nós vamos precisar de efetivo de servidores. Então essas ações todas estão dentro de um plano de trabalho e muitas delas de curto prazo, né? Assim, eu tenho certeza que essas ações que nós já vínhamos desenvolvendo, que são reivindicadas pelos representantes dos servidores, elas em grande medida serão atendidas naturalmente. Vocês sabem disso, né? A questão fiscal do Estado ela precisa ser observada, né? Não existe recurso para tudo e para todas as ações simultaneamente, mas tenho certeza que há sensibilidade no governo, por parte do governador, do vice-governador, de que a necessidade dos investimentos e que os fatos, né, nos mostram que a gente precisa agir e vamos agir. Tenho certeza que em breve a gente tem boas informações para entregar para a sociedade. Enquanto, secretário, que o senhor está falando, a gente está mostrando imagens de homenagens que foram feitas ontem por todo o Rio Grande do Sul. Homenagens a esses dois profissionais. Infelizmente, o Clóvis, que morreu neste ataque a esta unidade básica de saúde, e ao segundo profissional que ficou gravemente ferido. Não sei se o senhor tem informações do estado de saúde dele, como é que ele está, secretário? Sim, eu estive ontem na penitenciária em Caxias, participei deste ato, inclusive, lá dentro do presídio, né, junto com os colegas servidores deste ato, dessas homenagens, e aqui fazer o registro da solidariedade do governador, do vice, de toda a equipe da SUSEP e da CEAPEM, às famílias, aos amigos e aos colegas, né, do Clóvis Roman, e dizer que eu também fui à noite ao Hospital Pompeia, visitei lá o nosso colega, né, que estava saindo do centro cirúrgico, conversei com ele, ele está bem, está fora, está sem risco a sua vida, né, então tem sim um processo de recuperação, ainda tem um projétil dentro do corpo, então vai passar por outras cirurgias,
tem também uma lesão na perna, que ele precisa colocar uma platina, né, para fazer a recuperação da estrutura óssea. Foi grave, afetada, né? Mas está bem, graças a Deus ele está bem, se recuperando. Vamos atualizar as informações lá do presídio de Caxias. O nosso colega Guilherme Fadanelli nos traz informações, né, Fadanelli? O trabalho da Polícia de Caxias do Sul segue na maior parte do tempo de forma sigilosa. Ontem à tarde, investigadores chegaram até uma garagem na rua Ludovico Cavinato, próximo aos pavilhões da Festa da Uva, onde foi encontrado carro usado pelos bandidos e também 4 armas que estavam no interior do veículo. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Os 4 bandidos envolvidos na ação, mais o preso resgatado, seguem foragidos e as buscas continuam em áreas da Serra e também no Vale do Taquari. O outro agente penitenciário que foi baleado dentro da UPA segue internado em estado estável. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Não, secretário, só se o senhor pudesse me responder, é uma pergunta que, sinceramente, olha, muita gente está se fazendo. 2 agentes acompanhando este detento. É imprudência ou é falta de gente mesmo? Não, na verdade, Glauco, haviam lá no local, na verdade, 4 agentes, né? Porque nós tínhamos 2 grupos de 2 pessoas, cada um com um preso, né, diferente, né? Tinha 2 agentes que estavam com um preso já na UPA e a segunda equipe chegou posteriormente. Inclusive, no ato da tomada de decisão da supervisão de encaminhar 2 agentes com esse preso, era porque, como nós já tínhamos outros 2 agentes também deslocados na mesma unidade, né, com os 4 agentes, né, a gente estaria cumprindo todos os protocolos, todos os requisitos necessários para garantir segurança, tanto aos próprios agentes quanto à própria sociedade ali, as pessoas que são atendidas dentro da unidade básica de saúde. O que nós tivemos ali foi um fato, né, isolado a priori, em que não se podia contar, né, com essa tentativa de resgate com pessoas fortemente armadas, né? Nós não podemos partir desta premissa e considerando os protocolos que vinham sendo sempre observados, a gente vinha tendo sempre tranquilidade na execução dessas missões. Então, é inaceitável, né, que a gente fique exposto nessa situação, mas as regras e protocolos que a gente sempre segue foram observados. Então, é uma circunstância que aconteceu. O que o senhor traz como infelizmente. O que o senhor traz como novidade é a telemedicina dentro dos presídios. Eu acho que isso é bastante importante. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, 12h20, mas se conseguir nos responder, se não agora, num momento próximo, a questão dos celulares dentro de presídios, secretário. Que isso é, infelizmente, histórico e como é difícil de resolver. Eu sempre digo, fura o pneu na estrada, o telefone não funciona, mas dentro dos presídios é incrível como o telefone funciona e serve para esse tipo de ação também. Na verdade, esse é um grande desafio, né, André? E isso tem a ver com necessidade de tecnologia, né? Então, hoje, os investimentos para a aquisição de equipamentos de bloqueadores de celulares são investimentos altos que a gente precisa fazer, mas nós estamos trabalhando nisso, nós estamos, inclusive, fazendo um preparativo para uma prova de conceito de uma nova tecnologia que não é só um bloqueador, mas também é um identificador de IP de celulares. Então, com essa tecnologia, se a gente tiver sucesso na prova de conceito, é possível que toda vez que um celular é ligado dentro da área de abrangência do presídio no seu entorno, a gente vai conseguir identificar o IP desse celular, vai ser facilmente monitorado. O ideal é que ele nem entre, né? O ideal é que nem entre, naturalmente, mas isso também é um problema que a gente precisa enfrentar. Hoje, né, os drones, né, são um equipamento muito utilizado pelo crime organizado, que sobrevoam a alturas que a olho nu a gente não percebe, e ficam jogando, arremessando objetos para dentro das unidades prisionais. Então, também tem aí outras questões tecnológicas que nós estamos estudando para saber como a gente inibe, né, a presença de drones, por exemplo, sobrevoando os presídios. Muito bem. Secretário de Administração Penitenciária, Mauro Rauschel, secretário de Estado, muito obrigado pelas informações e estamos aí abertos. Qualquer novidade, por favor, estamos à disposição aí e queremos informar as pessoas, porque é um assunto que mexe com a vida, obviamente, de todos nós. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco, e todos os seus telespectadores. Muito bem. Muito obrigado. 12h20. Agora, repito a informação importante. A telemedicina dos presídios. Né? É aquilo que se pergunta, né? E as próprias autoridades ainda buscam respostas, né? O porquê que foi feita a transferência, 3 horas da madrugada, uma distância de 50 quilômetros. Desculpa, André, ajuda, mas não resolve. Porque tem casos em que o médico tem que ver o paciente. Pois é, mas é isso que eles prometem. A partir de agora, eles devem estar correndo, né, para trazer alguma solução. Agora, não vai ser muito simples um preso dizer que está com uma dor
e conseguir imediatamente ser levado, né, para o hospital, como aconteceu neste caso aí, né? Tudo vai ter que ser revisto, os protocolos, além de cumpridos, precisam ser revistos. Meio-dia, 22 minutos agora aqui em Porto Alegre. Atenção, um malandro fez, olha, quase de tudo para não ser pego pelo alarme. Olha o esforço do rapaz, devagarinho, foi lá, se agachou, né? Mas ali é a câmera de segurança, pegando tudo, flagrando tudo. Ó, chegou a andar ali, né? Tá? Rastejando, parecia um bebê engatinhando. Foi devagarinho, Glauco. Ele foi devagarinho, que assim, ó. Hein? Cadê o Glauco? Eu me abaixei, agora não consigo subir, cara. Ah, eu também. Agora subi. Não, é muita disposição. O cara tem que ter um físico preparado para fazer tudo aquilo. Era treinamento, não, cara. E saiu ainda, além de ter levantado, mas saiu com a bicicleta, né? Claro, não, olha só. Eu não entendi essa história. Bom, vai lá, depois a gente vai... Vamos lá. Vamos descrever o que acontece aí nesse vídeo, tá? Aconteceu no bairro Petrópolis, aqui na capital. Esse indivíduo aí que entrou na garagem, como dá para ver, ele se agacha ao máximo que pode, ele vai rastejando para tentar escapar do quê? De sensores, que ele imaginou, sensores de alarme, enfim. Só que não deu bola para a câmera, ou não viu, ou não deu bola mesmo. O fato é que ele foi lá, pegou a bicicleta e depois saiu na maior tranquilidade. Segundo os moradores dessa região aí, é muito comum. Olha ali ele forçando, tá? Forçando o portão, depois ele abre o portão, sai como se fosse o dono da bicicleta. Os moradores dizem que é muito comum roubos, furtos naquela região ali, a gente sabe. A região ali do Petrópolis tem muito disso, não é só em relação a carros, dá para ver que também bicicletas são o objetivo. Agora, quem souber de informações, ajude. Por favor, pode ligar para o 181, a Brigada Militar faz um trabalho incansável, mas eles são muito rápidos e são em grande quantidade, os larápios, André. Agora, Glauco, ali ele entra por um portão, tá? E aí, eu não sei se é a imagem que não... Aí ele sai por... ali ele entrando, ele entrou, foi difícil pelo visto, é a hora que ele já passou pro lado de dentro. Mas aí, ó, ele vai rastejando, quietinho. Eu já teria terminado com o joelho aí, só nesse movimento. Aí ele pega a bicicleta, mas aí ele levanta o outro portão ali na maior tranquilidade. Eu não sei se ele abriu. Eu acho que ele destravou, não temos isso aí na imagem, mas eu acho que ele destravou e abriu. Aonde que eu quero chegar? Não estou dizendo que o pessoal errou, deveriam ter feito, não, por favor. Mas está aí um alerta para a gente, né? O pessoal vai ter que começar a botar corrente na parte de baixo também do portão. E aí o conforto e a segurança para chegar de noite e abrir é um problema. É um problema. Mas está aí feito o registro de mais uma bike. Deixa eu só ver o horário certinho. 4h32 da madrugada. Trabalhar que é bom nada, né? Ele demorou cerca de meia hora para fazer tudo isso aí, tá? Meia hora. Quer dizer, ele até que não foi tão rápido assim. Estava disposto a roubar mesmo. Foi difícil, pelo visto, entrar. Agora depois destravou o portão e conseguiu facilmente sair. Meio-dia e 25 minutos, temos um recado. Um recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, gente, atenção. Mais um caso, de feminicídio aqui em Porto Alegre. Um jovem de 21 anos atirou na namorada e matou a mãe e a tia dela. Depois ele cometeu suicídio. Isso foi na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. E ele tinha passagens pela polícia por homicídio, porte de armas, tráfico e roubo. Lucas Abate, mas qual foi a motivação? É mais um caso de não ter aceito o fim da relação, Lucas? Olha, André, todo caso de feminicídio, de violência doméstica tem uma motivação absurda e nesse caso não é diferente. Dessa vez, André,
essa jovem, a namorada dele de apenas 15 anos, apenas se negou a entregar o celular para ele. Ele queria acessar o celular, ver conversas com quem que ela estava conversando. Ela se negou e esse homem, identificado como Carlos Maurício Teixeira Fontoura, de 21 anos, ficou bastante revoltado e atirou contra a namorada, que está gravemente ferida, e matou a mãe e a tia dela, André. Meu Deus, uma jovem. E aí, porque não entregou o celular, então, mas eles mantinham um relacionamento, eram namorados, é isso? Tinha um relacionamento há cerca de 3 meses, estavam juntos, esse jovem com adolescente de 15 anos. E até, André, é um fato que, de certa forma, não é muito corriqueiro nesses casos de violência doméstica. Era um casal sem histórico de violência, de agressões. Segundo a família, não havia registro de brigas recentes e nem mesmo registros na polícia. Vamos conversar com a delegada Geise Lauri Souza. Mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente, delegada. Agora, meio-dia e 28 minutos, para falar sobre este caso que sempre choca. E a pergunta que a gente se faz, delegada, é como diminuir essa violência contra a mulher que a gente tem percebido um aumento nos últimos tempos. O que a gente pode fazer, delegada? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o SBT. Na verdade, nós temos essa preocupação constante, né? Este é mais um caso que nós não tínhamos nenhum registro anterior de violência doméstica em razão feito por essa vítima em face deste agressor, não tinha medida protetiva de urgência deferida e nós só descobrimos, né, o fato só veio ao nosso conhecimento quando essa vítima morreu pelas mãos, então, deste companheiro, né? As vítimas, a mãe e a cunhada. Ela está em estado gravíssimo, a companheira dele de 15 anos, no hospital de pronto-socorro. As informações que nós temos agora pela manhã são justamente que o caso é bastante grave dela, estamos torcendo aí pela sua recuperação, mas realmente foi um caso muito cruel, né? Porque foram disparos de arma de fogo, porque ela não aceitou que ele visse o celular. Nós temos que seguir fazendo o nosso trabalho, né, de conscientizar essas vítimas que procurem as autoridades no primeiro sinal de violência doméstica, nos relacionamentos abusivos, como, por exemplo, o controle do celular. Isso não é normal, né, esse ciúmes doentio, para que a gente possa fazer as intervenções aí, solicitar a protetiva e fazer uma intervenção estatal para romper com esse ciclo de violência, porque realmente são muitos dos casos só chegam ao nosso conhecimento quando a mulher se torna uma vítima de feminicídio, e nós temos que trabalhar para evitar isso. Mas nesse caso, parece que, segundo o Lucas, né, Lucas, até se pudesse explicar de novo, não teria, pelo menos, aí nenhuma informação de desentendimento, né, delegado, entre eles. Acho que o Lucas tem uma pergunta para a senhora, Lucas. André, até pelo que foi apurado pela nossa equipe no local, a Luciane Coman esteve lá ontem à noite, conversou com algumas pessoas no entorno, não havia nenhum, pelo menos, registro não oficial na polícia e também nem mesmo os próprios familiares, parentes sabiam dessa espécie de controle ou de brigas do casal. Delegado, o que é difícil para a gente tentar explicar e entender também é como uma pessoa que tem passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas estava nas ruas. E até queria saber da senhora qual é o histórico desse homem, quais envolvimentos que ele tem com a criminalidade. Exatamente, é um indivíduo com antecedentes criminais bastante graves, né? Então tinha aí antecedentes por homicídio, por roubo com emprego de arma de fogo, por porte de arma, por tráfico de drogas. Inclusive no local, nos bolsos dele foram encontrados, né, diversas porções de crack e de maconha já separadas para venda. Então há indícios bastante fortes de que ele traficava ali na região também. Então tem esse contexto também. Claro, nós não descartamos nenhuma hipótese de investigação, mas no momento tudo aponta efetivamente aí para o feminicídio dolo e a tentativa. 12h31, a gente conversa com a delegada Geise Lauri Souza sobre esse caso que aconteceu ontem, final de tarde, início da noite aqui em Porto Alegre, deste homem, né, com uma passagem, vasta passagem pela polícia, que atirou contra a namorada de 15 anos e matou a tia e a mãe, né, dessa garota. A gente até quer saber duas coisas. Ele atirou nessas senhoras inicialmente em quem, na verdade? Porque ele atirou em 3, queria matar 3 pelo visto. E algo foi encontrado no bolso dele, me parece, se a senhora puder nos falar.
Exatamente, foram encontrados no bolso dele diversas porções de drogas, então embaladas para venda, maconha e crack, né? Então, como ele tem antecedentes por tráfico ali, as informações dão conta que ele traficava no local. Ele atingiu primeiro a companheira, segundo assim, informações que a gente teve ali, né, pela dinâmica dos fatos. Depois a tia dela e por último acertou com disparos de arma de fogo a mãe da vítima, que acabou morrendo no local. 2 pessoas que estavam na casa sobreviveram a isso porque ficaram escondidas, então, e aí quando cessaram os disparos é que se movimentaram e viram aí o que se tinha na casa, porque logo na sequência ele cometeu o suicídio. Glauco. Eu vejo essa notícia com uma preocupação ainda maior, porque tinha uma criança, me parece, envolvida na cena. Há pouco a gente viu também uma imagem dos parentes dos presos, né, em Caxias, né, André? E tinha uma criança junto, os parentes dos presos hostilizando exatamente os servidores, com uma criança ali junto. E tem essa informação de que havia uma criança também nesse cenário do crime, né, delegado? Exatamente, uma criança exposta ali, né, que estava num outro cômodo com o tio das vítimas e irmão das outras, né, eram todos da mesma família. Quando ele ouviu os disparos, ele se escondeu com a criança, porque estavam os dois no mesmo cômodo, e eles dizem que só se movimentou, ele foi ouvido ontem na delegacia quando os disparos cessaram. Foram com revólver, então, após disparar contra as 3 mulheres e cometer o suicídio, aí sim, parou a movimentação, ele foi verificar e se deparou com aquela cena. Foram chamados vizinhos e uma vizinha constatou que a vítima que estava no hospital era a única que ainda tinha sinais vitais e por isso que ela foi levada, né, socorrida imediatamente ao hospital de pronto-socorro. Que barbaridade, André. 12h34, a gente conversa com a delegada Gesilauri Souza, diz que aconteceu aqui em Porto Alegre, A senhora tem percebido nessa pandemia aí, delegada, agora que a gente já tem mais de um ano, o que a senhora consegue observar no que se refere a essa violência contra as mulheres, né, contra a família? A senhora tem percebido, no início me parece que teve um crescimento. Como é que está hoje isso, a questão da violência doméstica? Na verdade, nós tivemos aí no início, né, esse crescimento, né, e essa preocupação das instituições como um todo, né, de que justamente as vítimas que estão expostas à violência doméstica estariam ainda mais porque estariam innecessariamente isoladas com seus agressores, né? Então, essa preocupação havia. Nós aí disponibilizamos o WhatsApp da Polícia Civil, a delegacia que está online. Na tela. Hoje são muitos os canais, né, para que a gente possa alcançar essas vítimas, para que elas possam fazer os seus pedidos de ajuda, os seus boletins de ocorrência sem saírem de casa, né? E eu creio que tem que ser esse o nosso trabalho, porque nós temos aí já uma subnotificação muito grande, né, em torno de 90% dos casos, e o nosso cuidado e a nossa orientação é que as vítimas sigam nos procurando para que não aumente essa notificação em razão da pandemia. Bom, quero agradecer a senhora, mas me chamou a atenção esse número. A subnotificação chega a 90% dos casos, ou seja, os casos que a gente tem acesso representa 10% apenas. É um longo caminho, hein? Representa 10%. Né? São poucos no contexto que se imagina que se tem aí, segundo dados do IPEA, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são essas informações. Tá certo. Delegada Gesilauri Souza, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde, bom trabalho a todos. Muito bem, 12h35, meio-dia e 35. Ou amenizar, ou que nem ontem no caso, assim, a gente nem sabe o quanto amenizar, porque as notícias do esporte, elas estão efervescentes, é isso? Hein, Jeremias? Agora a gente vai falar um pouquinho do esporte. O tempo do Rio Grande do Sul esfriou. Será que no Beira-Rio também? Jeremias Werneck entrando em campo junto com o Glauco Paz. Agora a bola é com vocês. Bola rolando, jogando pelo Glauco. Vai pela direita. Deixa eu perguntar para o Jeremias, que é o seguinte, ó. Ontem eu falei em fogo brando, ele disse, não, tá em fogo alto. Como é que tá hoje, Jeremias, já que teve reunião no Beira-Rio ontem? Me ajuda, André. Depois do fogo alto, deixou assim, esperando dar uma secada no arroz. Chefe, André. Faz como? Quando espera secar o arroz, o que faz? Baixa o fogo, abre a tampa. Fica de olho. O André também não sabe como é que seca o arroz, vocês viram. Mas o Glauco, o Ramírez fica, mas não fica do mesmo jeito. Ele está. O Ramírez está lá, mas não é mais 100% Ramírez, entendeu?
Não. O Inter chegou e disse para ele, Ramires, fica aqui com a gente, mas seguinte, vamos mudar um pouquinho essas ideias. E quais seriam as mudanças, assim? Não mudar tanto o time? Exato, não mudar tanto o time, porque o Inter jogou contra o Vitória na quinta-feira, ganhou. E no domingo contra o Fortaleza, tirou 7 titulares. Mas é muita mudança mesmo. Eu acho. Posso me meter? Posso me meter? Deve. Eu ouvi. Quantas atuações ele já tem, o Ramires, com o Inter, pelo Inter? 21. Pois é, ele tinha prometido tipo uma folga, X atuações, para depois apresentar resultado, me parece que eram 20, né? Mas isso no futebol... Eu falei com as pessoas do Inter ontem, antes da reunião, e elas me disseram, olha, pelo que foi planejado, e não era só de boca, isso foi colocado no papel, tá? O Inter e o Ramires planejavam que o time estivesse jogando muito mais nesse mas momento. não é só isso, Jeremias. Além de não estar jogando muito mais, ele está jogando muito menos. Aí é que tá. Aí é que tá. A ideia do Inter é que o Ramires, em determinado momento dessa caminhada, encontrou um time. E aí ele começou a mexer as peças. E mexer as peças, e mexer as peças. Então, eles pediram, vamos manter um time, vamos definir um time titular. E não vamos fazer essa de tirar 7 de um dia pro outro. Mas é chato isso, né? E aí, no futebol é assim, meu amigo. Mas o Glauco... pro Google. Contratou o cara pra fazer diferente. Pois é. Tá? Mas contratou o cara pra fazer resultados, não tem esquema, não tem jogo de posição. O pessoal quer ver resultado. Grenal. Eu defendo que tem que manter a ideia, mas já pensou se cai na Copa do Brasil na quinta-feira? Uma outra coisinha que eu ouvi, tá? O Ramires tem 36 anos, né? Mas eu ouvi o seguinte, ele é um cara que ele é na dele. Eu sabe? também. Ele não toma cafezinho no corredor, conta piada, não, ele é na dele. E horário com ele, marcou 4 horas. Eu também. 5 para as 4 ele já tá lá. E aí, a única diferença é que eu tenho cabelo. Agora, ô Jeremias, olha pra fora, depois quando sair, tá chovendo. Mas tem seca no Beira-Rio. Como é que é essa história? Não tô entendendo. Aí tem uma outra coisa. O que o Ramires mais gosta? De criar chance, de fazer gol. Fazer gol, mas é a alma do futebol. Pois é. E ele foi contratado pro Inter golear, né? Lembra que ele falava, meu time tem fome de gol e continua. Mas ele não era o técnico do Fortaleza. Não, mas só um pouquinho, tem uma coisa errada. O Inter levou 5 e não fez quase. Mas olha essa arte aí, falando em 5, né? Olha essa arte. Faz 5 jogos que o Inter não faz gol com bola rolando. O último gol com bola rolando foi aquele jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, né? Depois é só gol de pênalti, de falta, de escanteio. Glauco, a gente tá vendo na tela, não sou eu que tô falando, os números estão mostrando que tem coisa errada. E por isso aquela manifestação, protesto no aeroporto, enfim. Bom, vamos ver o que acontece, né? A previsão para as próximas horas indica tempo quente, não aqui no tempo da Estael, mas lá pelo Beira-Rio. Havia previsão de um protesto ontem, tá, Glauco? Esse protesto não aconteceu. Mas o pessoal vai lá no CT protestar? Essas são imagens da chegada, né? Porque, aqui, ó, não adianta ficar xingando o técnico, o jogador. Reclama, pode reclamar, eu acho que é direito do torcedor. Agora, a agressão verbal e muitos querendo ir pra cima ali, tiveram que ser contidos, isso não adianta nada. Haverão novos protestos até quinta-feira no jogo contra o Vitória, tá? Oremos. Vamos falar de Grêmio um pouco, porque o Grêmio tem reforços. E um reforço, inclusive, na Casa Mata. Nós gaúchos falamos Casa Mata, né? No banco de reservas, que chama-se Thiago Nunes. Esse pessoal todo estava onde, ô Jeremias? Estava em casa, isolado. O Thiago estava no hotel, né? Porque não tem casa aqui. Eles estavam cumprindo o isolamento porque eles testaram positivo para a Covid-19. Thiago Nunes, Rafinha, Ferreira e Diego Souza voltaram. Mas olha os reforços. Repete, Thiago Nunes, Rafinha, Ferreira, meu Deus. E Diego Souza. Só isso. Muda o time completamente. Mas é da água pro vinho, né? Com todo respeito. Eu não sei se todos eles vão jogar contra o Brasiliense, porque o Grêmio venceu, tá praticamente classificado. Não sei, porque no final de semana tem jogo do Brasileirão. Mas enfim, eles superaram a Covid, essa é a boa notícia, né? E em um primeiro momento, sem sequelas. Os médicos liberaram, eles estão inclusive trabalhando com bola, né? Mas tem jogador afastado ainda por Covid? Eu não lembro disso aí. Tem. Um deles é o... Olha aí, o Darlan tá afastado por Covid, tá?
O Luiz Fernando, o Rodrigues está afastado por Covid. Ah, o e Gabriel é bom que tem 2 Darlan, olha só. Darlan. É o Darlan e o irmão dele. Bah, legal. Não, ali é o Luiz Fernando, né? Ah, não, mas aí o Colorado vai ligar pra casa. Por isso que o Grêmio tem um baita grupo. Olha aí, vocês botam 2 vezes o mesmo jogador. Que barbaridade. Será só pra ver se você estava atento. Muito bom. Então tá, mas então teremos reforços também que virão do departamento médico. E olha, eu sei que o Grêmio tá atrás de negócios ainda. A ver. Sim. A ver. Sim. Agora, seleção brasileira, meus amigos, hoje é dia de seleção. A seleção tá muito bem, tá muito tranquila. Eu tô errado? Agora tá mais tranquila, né? Não, a informação é que os jogadores, né, vão disputar sim a Copa América. Eu não esperava outra coisa. O protesto é legítimo, pode reclamar, mas a Copa América não tem nada a ver com isso. Se trouxeram para o Brasil e tem condições de jogar, e é isso que afirmam as autoridades sanitárias, com todo o cuidado que vai ser tomado, afinal de contas tem jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, das eliminatórias, né? E a seleção já está no Paraguai. Ô Jeremias, diga. Vamos dar uma olhada como foi a saída da seleção, que até ontem era gaúcha, e agora o desenrolar de toda a história. Veja. Bora. Aí. Depois das aglomerações do fim de semana, o hotel em que a seleção estava hospedada, em Porto Alegre, estava assim, tranquilo. Richarlison parou até para tirar foto com os fãs. Ô, Richarlison! No CT do Internacional, o técnico Tite comandou o último treino na capital gaúcha antes do confronto contra o Paraguai. A surpresa foi Gabriel Jesus no lugar de Gabigol, jogando ao lado de Neymar e Richarlison, o que levantou dúvidas sobre mudanças no ataque. Mas a escalação ainda é mistério. Ela está definida, ela já está organizada, já está pré-estabelecida, os atletas já sabem. Mas eu não quero colocar, porque daqui a pouco uma característica de um ou outro atleta, ela pode também ser importante na organização defensiva do adversário. Com 100% de aproveitamento, o Brasil é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. A seleção embarcou no fim da tarde para Assunção. O jogo é o último da seleção antes do início da Copa América. Durante a coletiva, o técnico Tite não falou sobre o próximo torneio. Disse que qualquer manifestação a respeito da Copa América será feita após as eliminatórias para o Mundial. O treinador preferiu não comentar o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, do cargo. O nosso foco, jogar bem, né? Nós estamos na Copa do Mundo. Eliminatória já é um processo e já é uma Copa do Mundo. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Então, nós já estamos dentro, é uma fase eliminatória, porque a gente tem para buscar o quão difícil é a construção desses resultados, a gente sabe disso. Então, aquilo que para vocês possa ser prioritário, importante, no que nós respeitamos, inclusive nas perguntas, para nós, nesse momento, ele não tem essa prioridade. Bom, ô Jeremias, só para te dar uns nomes aí, Guerreiro tá jogando, aquele mesmo Guerreiro do Inter, tá jogando pela seleção peruana, tá. Messi, Neymar, Alisson, etc, e todo esse pessoal vai estar, sabe onde? Onde? Na Copa América e na tela do SBT, você vai acompanhar os jogos aqui, ó, Jeremias. Aqui, tá bom ou não? Começa já no final de semana, né? Começa no final de semana. Lembrando as sedes, né? Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro, 2 e Brasília. Teremos todas as 10 seleções fazendo grandes jogos e todo mundo acompanhando com aquele baita time do SBT. Deixa eu te perguntar uma coisa, Glau. Depende. Se é sobre aquele valor que a gente está negociando. Não, é outra coisa tão boa quanto. Vai ter alguém que vai viajar também aí, quando a Copa América? Ah, eu vou estar presente, empunhando a bandeira do SBT-RS, mas eu vou estar todos os dias aqui incomodando, não te preocupa. Olha aí, rapaz, Glauco Paz nos representando. Recebi a convocação com muita honra, com a graça de Deus, com o apoio de Deus, com a apreço de Deus, se Deus quiser, com a ajuda do professor, eu vou estar lá para colaborar. Seleção brasileira defendendo o título da Copa América, ganhou em 2019 e agora com o reforço do Glauco. A gente vai descobrir se o Glauco é pé quente ou não, hein? Isso tudo aonde? Aqui. Com amarelinho e tudo. Aguardo. Muito bem. Valeu. Até amanhã. Tchau. Aqui meio-dia e 46 minutos. Olha só, eu quero falar agora da Frigigold. Se você quer eliminar o óleo da fritura e ter uma alimentação mais saudável, preste atenção neste recado.
É isso mesmo, André. Hoje eu estou aqui para falar de saúde. Você sabia que hoje no Brasil, mais de 60% da população já tem o colesterol ruim? E se você já tem o colesterol alto, se você continuar comendo fritura, é muito importante você parar, porque você vai estar prejudicando a sua saúde. É por isso que a gente trouxe da Alemanha as panelas da Frishgold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Todos esses alimentos que você já está assistindo foram preparados sem nada de óleo. Todas as nossas panelas vêm com a tampa de vidro e com a borda de silicone. Você vai poder utilizar em qualquer fogão. Gente, nós temos hoje condições facilitadas, nós temos várias formas de pagamento e vamos fazer o seguinte, as primeiras 100 ligações agora terão R$400 de desconto para você adquirir o nosso conjunto completo, recebe na sua casa, não paga frete e ainda tem mais brinde surpresa. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220. É com você, André. Olha aí, põe ali o número, 4003, põe de novo rapidinho pra gente só o número. Então, as primeiras 100 ligações. Anotou? Preste ali atenção, anota esse número, as primeiras 100, 4003-4220. Aí, as primeiras 100 ligações, R$400 de desconto, 4003-4220. Olhe, preste atenção, ligue para lá e conheça mais. É um super produto que a gente agradece muito pela parceria aqui com a gente. Muito bem, agora 12h48, um alerta. Você já ouviu falar em golpe de arara? Lucas Abate, o que a gente vai trazer de informação logo depois do intervalo? Fala aí. Trazer como funcionava esse esquema, André. Olha só rapidinho a papelada que a polícia apreendeu hoje e teve criminoso que tentou rasgar provas. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes desse golpe e também o que eles pretendiam tentando rasgar esse material, André. Muito bem, Lucas. É um rápido, mas muito rápido. Fica aí que a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h53. E atenção, virou caso de polícia, pane no sistema de oxigênio do Hospital Lauro Reus, ou Lauro Reus, lá em Campo Bom, no Vale dos Sinos. A suspeita agora, o quê? Sabotagem. A Aline Schneider tem outras informações, né, Aline? Após a suspeita de sabotagem na válvula, a equipe da Delegacia de Polícia foi até o local e segue investigando o que aconteceu. Se houver indícios de sabotagem, será instaurado um novo inquérito. Além disso, uma nova investigação policial está em fase inicial envolvendo o Hospital Lauro Reus. Na semana passada, familiares de 3 vítimas registraram boletins de ocorrência com o objetivo de terem esclarecimentos de 3 mortes ocorridas na instituição. A delegada reforçou que não há indício de que esses óbitos têm relação com a falta de oxigênio. E até semana que vem, a Delegacia de Polícia de Campo Bom deve remeter à Justiça o inquérito que investiga as 6 mortes dos pacientes ocorridas no dia 19 de março, no Hospital Lauro Reus, e também um segundo inquérito que apura outros 15 óbitos que ocorreram posteriormente e que podem ter relação com o episódio. Ô Glauco, só rapidamente aqui, informações importantes da Aline. Agora é o seguinte, sabotagem, qualquer outra coisa, vai lá. Agora, com a saúde, estão investigando para ver ainda se outros casos... E olha, a polícia precisa dar uma resposta urgente, porque chega um ponto que aí é a pergunta que a gente faz, se isso se confirma, meu Deus do céu... Mas quem é que está querendo sabotar? Muito grave. Quem é que está querendo matar pessoas? Porque sabotar no oxigênio está querendo o quê, Glau? Muito grave isso. Hein? É uma E coisa que tem que ser apurada. E a câmera de segurança que não tava gravando onde deveria estar gravando, pelo amor de Deus. E precisa, sei lá, uma intervenção, né? Com todo o respeito. E um hospital que, olha, pelo que a gente sempre teve, um hospital referência. Muitos serviços prestados. Mas pelo amor de Deus, aí as pessoas vão ficar com medo de ir para o hospital, porque tem sabotagem, mas quem é que estaria fazendo isso? Por isso, a polícia e a própria direção do hospital precisam urgentemente de uma resposta. Por favor, eu, morador do Vale dos Sinos ou lá de Campo Bom, e que condições eu vou ter de ir num hospital como este, por favor? Então a população não pode ficar com essa dúvida em hipótese alguma. Bom, 12h56, voltamos com o repórter Lucas Abate para falar desta operação, Lucas, a Arara, né?
Arara ou Araras, esta operação que aconteceu nesta madrugada. A operação é o Golpe da Arara, é o nome. E o Lucas vai explicar pra gente uma grande operação que começou de madrugada e sempre exige uma habilidade muito grande dos criminosos. Agora, tem o outro lado, tem aquele de quem compra mercadoria bem mais barata. Lucas. Pois é, André, vamos explicar rapidamente esse golpe da arara que a gente descobriu agora que leva esse nome porque os criminosos armam um puleiro para pegar essas vítimas que no caso seriam as araras. Eles usam CNPJ, CPF de pessoas que têm o nome limpo, fazem uma compra, pagam certinho essa compra e ganham a confiança de quem está vendendo. E depois, André, eles fazem uma compra maior, o dobro, o triplo do tamanho, já estão com a confiança e acabam não pagando mais. A polícia, até chegar nesses criminosos, interceptou alguns áudios que a gente pode ouvir a partir de agora. Primeiro momento é deixar sem dinheiro. Depois vamos ver, mas acho que não vale muito a pena. Põe ali a frase. O que significa isso? Eu não entendi. Primeiro, vamos ver o que ele diz. Primeiro momento é deixar sem dinheiro. Depois vamos ver, mas acho que não vale muito a pena. O que significa isso? Primeiro momento é deixar sem dinheiro. Quem? Depois vou ver, mas acho que não vale muito a pena. O que seria isso, Lucas? André, como é que eles faziam? A pessoa primeiro comprava deles, por exemplo, ou eles compravam ou eles vendiam. Vamos usar o exemplo da compra, quando eles compram de alguém. Tá. Eles faziam uma compra, por exemplo, de 100 sacos de cimento, tá? Essa é uma situação que aconteceu e que a polícia investigou. Fizeram uma compra de 100 sacos de cimento, tá? Compraram a um preço X e pagaram certinho. Tempos depois, eles voltaram lá e falaram, agora a gente quer 1000 sacos de cimento. E as pessoas entregavam e eles não pagavam. E os distribuidores, quem fazia essa venda, ficava completamente sem dinheiro, ficava sem recurso e eles sumiam do mapa, André. Não tinha mais como rastrear. Só um detalhe bastante curioso, antes da gente chamar um trecho da entrevista com a Polícia Rodoviária Federal, que também participou. André, quanto tempo que tu não via um celular desses aqui? Há algum tempo. Ele abre ainda? Isso não funciona. Tá, mas qual que é o golpe? O que era? Esse era uma câmera aí, não era um celular? Tem vários aqui, André, vários celulares desses antigos. A polícia quer saber, isso foi apreendido na casa de um dos alvos, tá? A polícia quer saber se era um item daqui a pouco de coleção ou a gente sabe que os golpistas eles ficam usando vários telefones para enganar as pessoas, daqui a pouco bloqueia num, eles ligam no outro. Então eles tinham um monte de aparelho, tem esse aqui mais antigos, tem outros aqui, André, esses aqui são modernos, que a polícia agora vai ter que analisar, inclusive esse aparelho aqui que certamente já deve ter pelo menos, certamente mais de 15 anos de utilização. Mas sabe como é que é, né? André, já vou mostrar a papelada. Os caras faziam teatro, então daqui a pouco aquela coisa assim para se mostrar o culpado. Alô, só um pouquinho para ele que tá tocando o telefone aqui. Tinha que ter um monte de telefone, entendeu? Daqui a pouco era só fake, hein? O celular fake. Pro crime, vale tudo, né? Pois é, André. Eu já vou mostrar a papelada aqui, tem um detalhe bastante curioso. Quando a polícia chegou, o criminoso tentou rasgar tudo, mas não deu certo. Mas antes, vamos ouvir um trecho da Polícia Rodoviária Federal, que também participou dessa operação. Enquanto essas tintas aí, qual é a oferta do cara? Nós precisamos ver dinheiro, né, meu? Não adianta ficar com mercadoria e não ver dinheiro. Temos que iniciar o 2021 trabalhando, hein? Pelado ninguém trabalha. Pelado ninguém trabalha. Frase, hein? Essa é mais uma frase do golpista. Agora sim a gente vai acompanhar o trabalho que teve também, né? A Polícia Rodoviária Federal em toda essa investigação e principalmente a operação. Vamos ouvir. O serviço integrado entre as polícias é muito importante, pois traz sempre um resultado muito maior, positivo para a sociedade e negativo para o crime organizado. Com relação à operação de hoje, após uma troca de informações entre o Serviço de Inteligência da PRF e de investigação da Polícia Civil, foi feita uma abordagem a um veículo e dessa abordagem surgiu uma prisão
e uma apreensão. Isso tudo fez com que a Polícia Civil conseguisse desenvolver ainda mais as suas investigações, que culminaram na operação de hoje. E esse trabalho integrado seguiu ao longo das investigações e continuou, inclusive, hoje, no cumprimento dos mandados que foi feito de forma integrada entre as polícias. É impressionante como esse assunto chama a atenção das pessoas, que é o golpe, porque ninguém aguenta mais. E é o que mais tem, principalmente durante a pandemia, foi comprovado que o número de golpes só tem aumentado. Então, neste caso desse golpe aí, o que faziam os criminosos? Primeiro, eles compravam mercadorias, pagavam direitinho uma quantidade grande, como foi, por exemplo, 100 sacos de cimento. Foram lá, compraram, pagaram, tudo jóia. Aí o cara voltou. Ah, olha só, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Lembra que eu paguei direitinho em dia 100 sacos de cimento? Agora eu preciso de 1000 sacos de cimento, mas vamos fazer numa condição legal. Ia lá, o pessoal entrava, né, na conversa, vendia fiado, né? E os caras não pagavam o cimento. Aí o que eles faziam? E aí que entra a segunda parte. Pegavam esse saco de cimento e revendiam. E certamente quem comprava mais barato. Agora, é o que a polícia quer saber. Se pagava mais barato e sabia por que estava pagando mais barato, ou se caiu, né, também no golpe, achou que era uma promoção, sei lá, mas agora a polícia vai atrás também dessas pessoas. Uma bela informação que trouxe o delegado, Lucas, só para complementar, uma bela informação que todo esse dinheiro, essas joias, carro de luxo, van, enfim, tudo isso vai ser revertido para pagar aqueles que perderam o dinheiro, né? É, perfeito. Lucas. Não, só para completar, André, eles aplicavam o golpe em quem vendia e depois do outro lado também eles faziam o mesmo golpe. Vou dar o exemplo novamente. Esses 1000 sacos de cimento que eles deram um golpe para tirar das pessoas, eles vendiam para uma empresa lá de São Paulo, por exemplo, pela metade do preço. Essa empresa comprava, paguei barato lá no Rio Grande do Sul, chegou certinho, vou fazer um carregamento maior. Aí quando essa empresa fazia uma compra maior, eles pegavam o dinheiro e não entregavam. Ou seja, era um golpe que atuava tanto na aquisição quanto na venda desses produtos. Agora, André, quero mostrar o trabalhão que a polícia vai ter a partir de agora. O delegado Mário Souza já disse que tem bastante coisa para analisar. Olha só, isso aqui são apreensões que foram feitas na casa de um dos investigados. Nossa. Isso aqui tudo, é nota fiscal de compra, de venda, de tudo que eles faziam. A polícia vai ter que analisar cada um desses papéis aqui para identificar a rota das apreensões. Hein, Lucas? E aqui nessa sacola, André, olha isso. Oi. Não, é um golpe cascata, né? Eles pegavam a mercadoria e iam usando aquela mercadoria para iam ganhando em cada outros etapa. golpes. O que é isso aí? Sabe quando a polícia vai lá e bate na porta, fala que a polícia começa a arrombar? Nunca tive esse caso. Começa a bater o pavor. Que bom, aí vai rasgar tudo. Começa a bater o pavor na criminalidade. Eles acharam que rasgando ia mudar alguma coisa. Olha só, vou tentar mostrar aqui Mas tem gente que numa hora dessas engole o papel. Bota no vaso. Aqui, André. Como é que o que eles tentaram rasgar, mas não deu certo. Só que a polícia vai ter trabalho agora para juntar tudo isso. Sim, o Lucas mostrou até um telefone celular no vaso sanitário, no desespero. Quanto durex, hein, Lucas? Tentou botar os assuntos por água abaixo, mas não foi. Não foi. Tem mais um áudio pra gente ouvir dos criminosos. Põe aí, só um trecho aí. A gente vai continuar esse assunto que vai render muito, né, Lucas? Isso aí é uma primeira parte da operação. Pode largar o áudio aí. Meu amigo, tem um louco aí querendo comprar todo o cimento cola e as tintas. Só que eu ofereci 50% do valor, daí não quis. Aí deixemos quieto, baixamos um pouco. Achei, André, mas esse é gringo que está tentando vender? É do interior, o sotaque é gaúcho e é do interior, não sei de onde, mas a gente consegue perceber. Não, é muito a gente... tem situações que a gente ri como esse caso aí, tem gente que põe no vaso sanitário mesmo, no desespero. Agora, que bom que a polícia está indo atrás, porque, gente, quantas pessoas com prejuízo? 7 milhões de reais. E é isso que a polícia vai fazer agora, vai tentar ressarcir todas essas pessoas que foram aí prejudicadas. Na conversa a gente viu oferecendo por 50 e ele indignado que ofereceu pela metade do preço e o outro não quis. Por que não quis? Porque viu que era golpe. Né, Lucas?
Exatamente, André. Eles faziam isso, eles vendiam por um preço baixo. Muitas vezes quem comprava sabia que estava comprando um produto sem procedência. Isso vai ser investigado também. E tinha gente que não desconfiava, comprava e acabava lá na frente sendo vítima também desse golpe. André, é bom lembrar que esse preço, esse valor que a polícia está estimando, valor milionário, é apenas o início, é o valor que já foi cobrado, protestado oficialmente pelas pessoas que foram lesadas. E agora, com a divulgação, com o avanço da investigação, é um valor que vai crescer bastante também, conforme a estimativa da polícia. E muita gente vai aparecer, exato, a partir de agora, e que apareça para dar e ajudar a polícia a conseguir, né, decifrar aí toda essa, ajudar nessa investigação. Parabéns às polícias, a gente vê aí a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, nesta grande operação chamada de Arara, que começou nesta madrugada, depois de um grande período de investigação. Certo, gente? Obrigado. O Lucas fica aqui com a gente de qualquer forma para encerrar junto. A gente tem daqui a pouco uma live, né, no nosso Facebook. Explica pra gente qual vai ser o assunto de hoje, Glauco. Olha, André, assunto que está muito discutido, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, assédio. E nós falamos aqui de assédio moral e principalmente sexual. Caso da CBF em relação ao presidente Rogério Caboclo e também ao caso envolvendo o médico Vitor Sorrentino, que ficou detido no Egito sob aquela acusação de assédio em relação a uma vendedora. Você sabe o que fazer numa circunstância como essa, de sofrer um assédio? Como procurar ajuda e o que é assédio, afinal de contas? Sobre tudo isso nós vamos falar numa live daqui a pouco, a partir da 1h15 da tarde. Um assunto muito interessante e que está em voga, André. E importante, assédio não é brincadeira. Não vamos confundir as coisas. Muito bem, gente, 1h08. Obrigado, Glauco. Obrigado, Lucas Abate. Fica com a gente, Lucas. A gente vai encerrando, agradecendo a audiência, a companhia, 1h15 a live. Assédio não é brincadeira. 19h20, a segunda edição. E a gente volta amanhã a partir das 11h30. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Glauco. Tchau, Lucas.